Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry. Vamos falar agora com a Fernanda Custódio a respeito das movimentações do mercado. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Léo. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui pelo Destaque Rural Notícias. Então, Fernanda, quais são os novos capítulos, então, da novela Chicago? São vários capítulos, né, Léo? Bom, hoje nós tivemos um pregão negativo, tanto para os futuros da soja, quanto para os futuros do milho lá no mercado internacional. A soja caindo mais de 13 pontos no pregão dessa segunda-feira, viu, Léo? Inclusive, as primeiras posições perdendo aquele patamar de $9 por bushel. E no caso do milho, nós tivemos quedas entre 7 a 8 pontos. O que o mercado está olhando nesse momento, Léo? Ainda aquela questão climática, porque assim como a gente já vinha conversando, aquela onda de calor que estava sobre o meio oeste norte-americano, ela se dissipou e a partir de agora as previsões climáticas têm indicado temperaturas mais amenas e inclusive possibilidade de chuvas nos próximos dias em muitos estados importantes quando a gente considera a produção, tanto soja quanto milho, lá nos Estados Unidos. Então, essa é a primeira informação, confirmado realmente. Além disso, o mercado, Léo, estava esperando o relatório de acompanhamento de safras do USDA. Havia uma expectativa de que o USDA hoje ele aumentasse esse índice de lavouras em boas e excelentes condições, principalmente no caso do milho, e na soja havia uma expectativa de manutenção daquele índice que a gente tinha visto na semana passada. O mercado fechou, o USDA veio e trouxe o seu reporte e surpreendeu todo mundo, porque ele, na verdade, ele reduziu esse índice de 58% para 57% agora, e no caso da soja, ele manteve, então, em 53%. A gente não sabe como é que o mercado vai reagir a essa informação, então, a partir de amanhã. Além disso, Léo, essa informação muito importante que você já abriu o jornal destacando, que é a questão da China e Estados Unidos. Hoje, essa foi a notícia no noticiário internacional. Por quê? A China realmente, na verdade, o governo chinês se reuniu com empresas estatais e privadas para elaborar esse plano de compras de soja lá dos Estados Unidos. Não há confirmação nesse sentido, não há uma confirmação de volume a ser comprado até esse momento, mas, por enquanto, as expectativas é que a China compre, então, Léo, entre 3,8 até 6 milhões de toneladas de soja que poderiam começar a ser embarcadas para a China a partir do mês de setembro. Então, o mercado está atento a essa informação. E essa informação veio logo depois que a gente estava conversando até na semana passada, né, Léo, que o Donald Trump reclamou que a China não estaria cumprindo a sua parte no acordo depois do encontro lá no G20 entre as duas lideranças e depois dessa suposta trégua, e a China não estaria cumprindo a sua parte em comprar novos volumes de soja também dos Estados Unidos. E, inclusive, na semana passada, o Trump ele avisou que poderia impor novas tarifas aos produtos chineses, tarifas que poderiam somar até 325 bilhões de dólares, Léo. Então, mais um episódio nessa novela que segue essa guerra comercial, essa disputa entre Estados Unidos e China. Tá certo. E essas negociações aí que estão acontecendo, elas teriam impactos positivos ou negativos, será que no mercado interno? Léo, isso vai depender muito de como vai caminhar realmente essa informação, porque ainda hoje, nessa notícia que está em destaque na nossa página, tem um analista da FC Stone destacando que, inclusive, nesse momento, a China não precisaria comprar novos volumes de soja, inclusive dos Estados Unidos, porque a China já conseguiu se abastecer dessa soja da América do Sul. Então, a gente precisa ver se isso vai se confirmar, se essa demanda ela vai voltar para os
Estados Unidos. Isso pode impactar positivamente os preços lá na Bolsa de Chicago. E se a gente considerar dólar e prêmio aqui, a gente tem que fazer toda essa conta para ver qual vai ser o resultado disso para o produtor brasileiro. Por enquanto, o que segue, né, Léo? Tudo em aberto, muita incerteza, muita especulação no mercado, tanto em relação ao potencial dessa safra 19-20 lá nos Estados Unidos, quanto ainda em relação a essa novela Estados Unidos e China, que a gente não tem uma solução para esse impasse e que, mais uma vez, está gerando mais preocupação, principalmente para o produtor norte-americano. Tá certo. Fernanda, e a respeito da colheita do milho safrinha aqui no Brasil, como é que está o andamento aí? Segue com boas produtividades a colheita está andando bem? Sim, Léo, exatamente isso. A AG Rural soltou esse reporte agora na segunda-feira. Todo início de semana a gente tem essa atualização. Então, subiu de 58% para 67% esse índice colhido aqui no centro-sul do Brasil, que é onde se concentra realmente a produção de safrinha no país. O que dá para a gente destacar é que está bem acima do que a gente acompanhava, por exemplo, em meados de julho de 2018, quando nós tínhamos 36% dessa área colhida. Até esse momento, o estado de Mato Grosso, que é o principal produtor de milho agora na safrinha, lidera esse trabalho no campo. Segundo dados do IMEA, a gente tem mais de 76% dessa área já colhida. No Paraná, que é o segundo maior produtor de milho agora na safrinha, a gente tem 58% dessa safrinha já colhida também. E, inclusive, Léo, a gente tem acompanhado, então, essa evolução no campo e isso tem aumentado a disponibilidade de milho aqui no mercado doméstico. O que isso quer dizer? A gente tem essa oferta maior nesse momento, os compradores se retraíram à espera também de melhores oportunidades no lado deles para fazer essa aquisição de milho, e com isso a gente tem um mercado com menos liquidez nesse momento e um mercado com preços um pouco mais fracos. Inclusive, esse é o destaque do CPEA e essa informação que foi divulgada também nesse início de semana, viu, Léo? Fernanda, e aqui nos acompanhando aqui o Mauro Zimmermann de Coronel Barros, também o Paulo Nardon e o Marco Aurélio dos Santos. O Marcão, ele diz aqui que no Paraná recorde de produtividade, né? Coisa boa, Marcão. Vamos ter que conversar aí para te passar um panorama para nós aí. Vamos combinar. Exatamente, para ele contar para a gente, principalmente, né, Léo, qual que é a estratégia do produtor, então, se o produtor conseguiu fazer essa venda antecipada. Em muitos estados o produtor fica um pouco mais receoso de fazer esse travamento futuro, no caso do milho, principalmente. O Paraná é um desses casos, onde a gente tem risco climático, principalmente, com antecipação de geada, enfim, sempre o produtor fica um pouco mais cauteloso. Mas e agora? Qual é a estratégia do produtor? Vai vender, não vai vender? A que preço? Como é que estão rodando os negócios na região dele também? Está convidado aqui para contar para a gente. Tá certo, então. Eram essas informações, Fernanda, para hoje? Esses os destaques de hoje. Lembrando, né, Léo, que a gente tem um texto de fechamento de mercado também, explicando tudo o que está acontecendo no mercado, está também em destaque na nossa página, e as informações também do relatório do SDA. Então, se quiserem ter mais informações nesse sentido, é só acessar nossa página. A Fer, olha aqui, a Cideli está nos assistindo aqui, vamos mandar um abraço para ela. Uma querida, Cideli, sempre uma querida, uma amiga querida do agro. Pois é, quarta-feira vocês têm um evento, né, sobre as mulheres do agro, Fer, vai estar acompanhando lá de pertinho, né? Exatamente, Léo. Já adiantando, então, estarei ausente quarta e quinta-feira, porque nós estaremos viajando para o Pernambuco, para Petrolina, a convite de uma empresa da Corteva, e a gente vai trazer um cenário sobre a participação das mulheres empreendedoras no agronegócio. Então, é uma discussão muito importante. A gente tem visto, ao longo dos últimos anos, o crescimento, né, da participação da mulher no agronegócio, conquistando o seu espaço também, e a gente vai trazer essas informações. Tá certo, Fer. Um abraço, então, uma boa noite e até amanhã. Tá certo, Léo. Muito obrigada para você também. Até amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio. Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, Caminhos para a Alta Produtividade. E BASF, We Create Chemistry.